Olá, gente! Continuando nosso livro, e hoje nós vamos para o terceiro compromisso, ou o terceiro acordo, ou você pode também chamar de um hábito mental, do nosso livro Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. E o terceiro compromisso é: não tire conclusões. E aí ele fala aqui: temos a tendência de tirar conclusões sobre tudo, presumir. O problema é que acreditamos que elas são verdadeiras. Poderíamos jurar que são reais. Tiramos conclusões sobre o que os outros estão falando e pensando, levamos para o lado pessoal, então nos culpamos e reagimos enviando veneno emocional com nossa palavra. Por isso, sempre que fazemos presunções, estamos pedindo problemas. Tiramos uma conclusão, entendemos errado, levamos isso para o lado pessoal e acabamos criando um grande conflito em nossa vida. E ele fala: toda tristeza e drama de sua vida foram causados pelo fato de você tirar conclusões e levado as coisas para o lado pessoal. E aí ele fala: criamos muito veneno emocional apenas tirando conclusões e fazendo isso de forma pessoal, porque geralmente começamos a tagarelar sobre nossas conclusões. Lembre-se, fofocar é a forma como nós nos comunicamos no sonho do inferno e transferimos veneno de uns para os outros. Como ficamos com medo de pedir esclarecimentos, tiramos conclusões e acreditamos estar certos sobre elas. Depois, as defendemos e tentamos tornar a outra pessoa errada. Sempre é melhor fazer perguntas do que tirar conclusões, porque as conclusões nos predispõem ao sofrimento. Então, o que ele está dizendo? Que a gente tirar conclusões antecipadas, não presumir coisas, né? Que o terceiro compromisso é não presumir coisas, né? Tá dizendo aqui, ó. E o que é não tire conclusões? É o terceiro compromisso. E o que é presumir coisas? É você tirar conclusões antecipadas com base nas suas crenças, em achismos, com base em indícios. A gente tira a conclusão do que o outro está fazendo, leva isso para o lado pessoal, nos colocamos como vítimas e a gente pega esse veneno e a gente acaba que transfere esse veneno uns para os outros. E ele fala que nós criamos muito veneno emocional quando a gente leva as coisas quando a gente pega e tira a conclusão, leva para o lado pessoal e a gente acaba que isso cria sofrimento para nós, que é esse peso que a gente carrega. E ele fala, né, que grande parte dos conflitos são causados pelo fato de nós tirar conclusões antecipadas. Por exemplo, para ficar mais concreta a coisa, você já percebeu que às vezes você está no trabalho, por exemplo, e tem aquelas panelinhas, aqueles grupos, e às vezes tem um grupinho ali conversando e rindo, e você já acha que está rindo de você? Que estão falando de você e rindo de você? Eu já achei muito isso. E aí você leva para o lado pessoal, você cria para você um estado emocional cheio de coisas que você fica ali imaginando, repetindo, falando, e você começa a usar a palavra contra si mesmo.
e começa a criar sofrimento, porque temos medo. E por que a gente presume as coisas? Porque a gente tem medo de esclarecer, a gente tem medo de perguntar as coisas. E quando a gente tira conclusões, a gente quer tentar estar certo e tornar o outro errado. O autor sempre, ele fala assim, que sempre é melhor fazer perguntas do que a gente presumir. Por exemplo, um exemplo também da vida concreta, porque isso é da nossa vida. Às vezes a sua filha sai à noite e ela fala que vai voltar em determinado horário. E daí ela não volta naquele horário. Você já começa a presumir que algo de grave tenha acontecido. Você já começa a ficar desesperada. E ainda mais se você pegar e ligar para ela e ela não atender. Você já tira todas as conclusões que uma tragédia tenha acontecido. E outra coisa, na vida também, a gente não faz perguntas, não conversa, e às vezes a gente presume que o outro tem que saber o que a gente quer. Às vezes no relacionamento a gente quer, sei lá, sair para jantar, e a gente não fala, mas a gente quer, por exemplo, que o marido adivinhe isso. Como que ele não sabe que hoje eu queria fazer isso? Mas você também não falou. Então, isso é muito importante no nosso dia a dia. Observe como que se essas coisas acontecem com você também. E às vezes alguém esqueceu o seu aniversário, você já presume, começa a pensar coisas aí, nada a ver, sabe? Às vezes a pessoa só esqueceu mesmo. Não tem a ver com nada, mas você já começa a achar que, enfim, que tem um problema ali e como que a pessoa esqueceu. E você, por exemplo, conclui que tem um problema e fica brava, né? E um dos erros da nossa vida, ele fala, é achar que as pessoas enxergam a vida como nós. E cada um enxerga a vida à sua maneira. O outro não pensa como nós. Ele também não deveria pensar e sentir como nós, mas a gente acha que o outro deveria pensar e o outro deveria sentir como nós. E isso não vai acontecer, porque cada um de nós é único, cada um de nós vê a vida de um jeito. E nós tiramos conclusão, ele fala isso lá, por medo de a gente fazer as perguntas. E a gente tem medo de assumir quem nós somos de verdade. A gente acaba que no dia a dia a gente vive com as máscaras que a gente carrega desde a infância. E é muito difícil de a gente tirar a máscara e esclarecer as coisas. E esclarecer não é brigar, não é ser passivo, é viver com verdade. E às vezes, por exemplo, você acha que o outro te rejeita, mas antes disso você já se rejeita antes. E ou você se superestima ou você se subestima. E o mundo, e quando a gente tira conclusões, a gente acha que o mundo está contra nós. E o mundo não está contra nós. Então a gente precisa, na vida, buscar entender os fatos, ao invés de imaginar, interpretá-los e achar que aquilo é verdade e pronto. Se a gente passa a olhar para o fato, é diferente. Você lida com o fato, você não lida com a sua interpretação. Então, quando você começa a lidar com o fato, você se torna mais autêntico, mais autêntica. Você começa a se conhecer melhor. E você tornar consciente desses hábitos e compreender a importância desse compromisso é o primeiro passo. Então, quando a gente passa a compreender isso, a gente já deu um primeiro passo
para uma vida mais leve, para uma vida melhor, para uma vida com mais significado, com a vida mais em paz, mais serena. Então, observe como que você reage aos fatos. Você já vai tirando as suas conclusões achando que aquilo é verdade? Ou você faz perguntas e esclarece? Observe a partir de agora. Até o próximo vídeo. Um grande beijo.